Então hoje eu vou tratar aqui de uma revista publicada pela Universidade da Bahia, Universidade Federal da Bahia, chamada Periódicos. Tá? E aqui nessa revista você vê, né, que eles estão relacionando diretamente as crianças, a infância, com a sexualidade, né, que eles chamam de sexualidades monstruosas, né? Eles chamam de educação pervertida. Veja bem, e daí eles colocam o título como Paisagens Autoritárias. Bem, é difícil saber o que eles querem dizer com isso. Paisagens autoritárias das infâncias. Então, o título de hoje aqui deste vídeo é Infância e Enlouquecimento. Bem, então, os pais, familiares e professores precisam estar vigilantes para uma agenda global que minimiza a necessidade de proteção da infância e quer ter acesso irrestrito às mentes e aos espíritos dos pequenos. Então você pode ver aqui embaixo aqui o título do artigo que eu estou analisando. Então o artigo chama Infância, Arte, Gênero, Sexualidade e Educação. Então você tem claramente essa vinculação entre infância, sexualidade na escola, né? Minimizando completamente a questão da proteção à infância, né? Quando ele coloca a mordaça e a criminalização em nome da proteção, como se os pais, como se os professores, como se os familiares não pudessem proteger seus filhos, não quisessem proteger seus filhos e as suas crianças da sexualização na escola. Então, bem, continuando, é evidente que o ser humano não nasce pronto, ele precisa ser protegido por um longo período, né? A perspectiva do enlouquecimento infantil é apavorante para as classes trabalhadoras, já que se for inculcada na criança a valorização de prazeres e liberdades ilimitadas, ela se inviabilizará como adulto produtivo e responsável, liquidando o bem-estar familiar. Então é exatamente isto aqui que é inculcado nas crianças. Então é a valorizar prazeres, é a valorizar a liberdade de forma ilimitada. É claro que isso vai inviabilizar a criança no futuro, na sua maturidade. Então, nesse sentido, vou destacar passagens daquilo que é difundido nas universidades para que os pais, familiares e professores conheçam um pouco mais dessa agenda que chega às escolas e creches do país, no ataque direto às tradições cristãs de nossa sociedade, e que transforma a criança em um símbolo esvaziado a ser moldado longe dos olhos da família. Então vamos ver aqui uma citação do texto. Então aqui diz, na tradição judaico-cristã, o corpo foi desprezado e tornado vilão, colocado no lugar do que comete pecado, negado como desejo, com a intencionalidade de controlá-lo como lugar de prazer para que pudesse cada vez mais servir à produção econômica ou ao acúmulo de capital. Então quem escreve algo desse aqui não conhece nada de teologia cristã, né? Dizer que no cristianismo o corpo é desprezado, né? É tornado vilão, né? Então esquece toda a teologia relacionada ao corpo de Cristo, ao cuidado do corpo, o corpo como templo do Espírito. Então é uma bobagem sem tamanho, né? Que você pode perceber a bobagem maior é dizer que o cristianismo ele está a serviço da produção econômica e ao acúmulo de capital, sendo que o cristianismo é muito mais antigo que o capitalismo, né? Tem aí pelo menos 1500 anos de história, até mais antes de você ter uma economia capitalista. Então realmente pessoas que não sabem nada do assunto e colocam aqui o cristianismo de uma forma totalmente irresponsável.
Então, continuando, não interessa para a sociedade capitalista um corpo que brinca. Veja que aqui o esvaziamento da criança, tá? Você percebe bem aqui que a intenção dos autores é esvaziar a criança, né? Colocando aqui um corpo que não é uma criança que brinca, né? Porque a criança tem o seu aspecto familiar, seu aspecto, a tradição da família, o aspecto espiritual dela, tem toda uma série de questões sociais, psicológicas e culturais e religiosas em torno da criança, mas aqui eles esvaziam todos esses símbolos e colocam a criança como um corpo, né? Que deve sim, claro que a família se interessa, que a criança brinque, que ela jogue, se divirta, que faça arte, né? É claro que a família se interessa, que a criança se desenvolva, né? E aqui os autores vão dizer, interessam corpos disciplinados e obedientes. Não, não corpos. Interessa que as crianças sim sejam disciplinadas, que elas obedeçam aos pais, que elas obedeçam às suas famílias, que elas amadureçam. É claro que as famílias das classes trabalhadoras querem que seus filhos produzam economicamente. É óbvio que sim, né? Como é que será o futuro dessa criança se ela não se viabilizar futuramente, né? Se ela não for uma pessoa capaz de se sustentar e mesmo de ajudar os pais no futuro, né? Então são pensamentos todos assim enviesados que esses autores apresentam. Vamos ver aqui. Então essa apresentação ela foca no horizonte de consciência de professores da UFMT, certo? Que são desse artigo, a partir de uma publicação de 2018 numa revista da UFBA sobre sexualidade e infância. A revista problematiza a formação de homens e mulheres conforme a ética da civilização cristã. Então essa é a grande dialética aí que a revista apresenta. Então você tem o cristianismo, tá? E você tem aí uma tentativa de esvaziar simbolicamente o masculino e o feminino dessa ética cristã para que ele possa ser totalmente reformulada, né, esses símbolos. Então trata-se de uma revista do Centro de Estudos Multidisciplinares da Cultura, que recebe uma série de investimentos públicos federais, de empresas públicas federais, do governo estadual da Bahia, de empresas privadas, de ONGs, do Banco Itaú, de organismos internacionais, etc. Então veja uma parte de suas parcerias. Então no site aqui é possível observar todas as parcerias que este Centro de Estudos da Universidade da Bahia possui, né? Então ele tem aqui a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, ele tem a Fundação Luiz Eduardo Magalhães, o Governo da Bahia, o Governo Federal, o Instituto Cultural Casa Vila Via Magia, o Itaú Cultural, o Ministério da Cultura, a Organização dos Estados Ibero-Americanos, no Brasil, na Espanha, Organização Internacional do Trabalho, a Petrobras. Então você tem o Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade aqui da Universidade Federal da Bahia, Rede Bahia, Ritos Produções. Então você tem uma série, isso aqui é só uma parte, tem uma série de instituições aí apoiando esse tipo de pesquisa, esse tipo de material que vai chegar até as escolas, tá? Bem, então a autora principal do artigo, ela é doutora em psicologia e fez treinamento em desenvolvimento infantil na Universidade de Londres, né, ainda em 2005. Então ela estudou no Centro Study of Children, Youth and Media, sob orientação do professor David Buckingham. Este Centro de Estudos de Pós-Graduação é uma instituição recomendada pela Unesco e o seu orientador é consultor da ONU, da União Europeia e de outros organismos internacionais. Então, aqui embaixo você tem
algumas informações sobre esses espaços aí, sobre esses lugares onde a pesquisadora ela recebeu formação. Então, o que me faz questionar é o seguinte: será que algum dia estes autores problematizaram a vinculação da mentalidade que divulgam, que não criaram, com os organismos internacionais? Então, eles problematizam tanto a vida familiar, a vida, a masculinidade, a feminilidade, mas será que eles problematizam também o seu lugar, de onde eles estão produzindo as suas pesquisas e os seus enunciados? Ou seja, será que não percebe que a força desta forma mental não advém da sociedade civil, mas que depende de instituições muito poderosas, de dinheiro público, do financiamento de bancos, etc.? Bem, vamos continuando. Então, mesmo com tantas parcerias privadas de organismos internacionais e do Banco Itaú, a publicação assume um ar de contestação ao sistema econômico capitalista. É incrível como os autores do artigo não percebem que a mentalidade que divulgam é a mesma dinamizada pelos maiores centros de poder da atualidade, aos quais aderem, se tornando operadores locais. Os autores têm alguma consciência de que a modelagem da infância é um ponto-chave para a sustentação política e econômica de todo o poder global no longo prazo. Contudo, parecem desconhecer que a sua mentalidade é uma das bases para manter os brasileiros como necessitados do crédito e da orientação de forças externas à família. Eles acreditam que estão fazendo um bem à sociedade e parece não entender o quadro mais geral em que se insere. Se ao menos percebessem a infância como uma etapa natural da vida, poderiam começar a compreender as intenções do metacapitalismo vigente, pois as estruturas antropológicas humanas são anteriores e muito mais fundamentais do que a economia. Eles assumem o discurso, as premissas, a forma mental do inimigo que sonham combater. É incrível como não percebem. Então, aqui mais uma citação do texto, tá? A infância, mais do que um tempo de vida demarcado pela ciência psicológica, é um tempo de formação humana. Bem, tudo bem. Foco importante das intervenções pedagógicas. É óbvio, certo? Isso eles percebem, que a infância é um foco importante das intervenções pedagógicas. É claro que os organismos internacionais, é claro que os bancos, que o sistema econômico todo vai querer intervir na infância, tá? Então a infância aqui, continuando, consiste em uma categoria social histórica. Veja, para eles a infância é só uma categoria social histórica, ela nunca é simbólica, ela não faz parte da natureza humana, ela não faz parte da antropologia humana, certo? É como se a infância pudesse ser apenas construída discursivamente, então ela é só social e histórica. Então isso que eu me pergunto, como é que eles podem, certo, criticar o capitalismo, tá? Se eles estão vendo a infância apenas como uma categoria social histórica, né? Eles não vão além da economia, eles não conseguem ir além da cultura, eles não conseguem, né? Então, essa infância se funda como um dos importantes, essas intervenções, melhor dizendo, se fundam como um dos importantes pilares do capitalismo moderno ocidental, é óbvio, certo? E eles fazem parte desse processo, certo? Eles fazem parte deste pilar do capitalismo moderno, certo? Que nós chamamos aqui de metacapitalismo, e eles parece que eles não percebem isso, que eles estão achando que estão fazendo algo contrário ao sistema. Vamos lá. A atuação dos 3 professores de pós-graduação em educação parece estar circunscrita à universidade, que funciona como um vetor de divulgação de uma política para a infância formulada no exterior
e apoiada por organismos internacionais. A estratégia adotada parece bem estruturada: formatar os professores universitários dentro da mentalidade produzida em grandes centros de condicionamento da infância, dotando-os de carga e recursos no caso de aderirem. É claro que se você aderir a uma certa forma mental que está sendo financiada por organismos internacionais, é claro que você vai receber recursos, né? Assim, eles adquirem prestígio, né, para formar os professores das licenciaturas. Então, por fim, essa política chega ao público infantil nas escolas e creches. É uma divisão do trabalho para transferir a forma mental projetada pelos organismos internacionais aos brasileiros. Então, tudo começa na negação tanto da inocência antropológica das crianças, quanto da perspectiva de atingimento da maturidade. Então, isso aqui é muito importante, né? Como eles negam qualquer questão natural, eles vão negar a inocência das crianças, tá? E também vão negar a perspectiva da maturidade. Tá? Eles não estão pensando a criança enquanto um ser humano que vai se desenvolver e vai atingir a maturidade. Não, certo? A criança naquele momento recortado, né, naquele momento em que eles vão interferir na sua sexualidade. Tá? Então, vamos ver aqui a citação. Assim como a inocência, então, que eles vão chamar de retórica que normatiza a sexualidade das crianças. Veja, é um absurdo, né? Então, a inocência não é uma retórica, né? Então, é uma coisa assim que é difícil até de imaginar. Então, o desenvolvimento humano é outro campo discursivo que captura a infância. Então, bem, eles estão aqui se contrapondo a um outro campo da psicologia, mas a intenção não é apenas se contrapor a um campo da psicologia chamado de desenvolvimento humano, é se contrapor a essa ideia de que a criança vai amadurecer, certo? Por quê? Porque eles estão recortando a infância, eles estão recortando o ser humano numa etapa em que eles vão intervir. Então, colocando-a como um dos alvos privilegiados do projeto social de nação. Tá? Então a criança, ela não pode... Aqui o projeto social não é tanto da nação, mas é da família. É a criança como aquela que a família quer que amadureça, quer que ela se torne uma pessoa saudável. Tá? É claro que isso vai ter reflexos no país, é óbvio. Movido pela perspectiva do progresso. Ou seja, o que os autores estão dizendo é o seguinte: olha, você tem que cortar aqui tanto a inocência infantil para você intervir na sexualidade dela, né, na suposta sexualidade infantil, e também não pode fazer um trabalho em vista do amadurecimento dessa criança, que ela atinja um estágio de maturidade futuro. Então, vamos continuando aqui. Contudo, os próprios autores assumem uma inocência, uma inconsciência completa do papel que desempenham nessa engrenagem diabólica. Eles acreditam encarnar uma verdade libertadora, mas estão sendo a correia de transmissão de uma mentalidade que não criaram, que pensam ser simplesmente acadêmica e da qual não questionaram suas intenções. A inocência deles é atroz. Eles não se veem dentro de uma engrenagem que também sequestra a infância. Eles fazem exatamente aquilo que criticam e não percebem, ou seja, eles também querem sequestrar a infância. E veja, eles recortam o ser humano, eles recortam a infância, eles não estão vendo a infância como uma etapa da vida de um ser humano. Eles estão recortando a infância para intervir nela, certo? Sem pensar nas consequências futuras. Bem, a estrutura que está por trás dessa mentalidade
é claramente revolucionária, conforme a definição de Olavo de Carvalho. Assim, veja bem, há uma inversão moral que aprova qualquer prática escolar que problematiza o sexo das crianças, devido ao futuro glorioso que advirá disso. Então você tem aqui, você tem todas as práticas escolares problematizando o sexo, a sexualidade, né, das crianças, certo? Por quê? Porque isto vai gerar um futuro glorioso lá na frente. Então, no artigo eles vão mencionar o que eles, de uma forma assim indireta, o que eles estão pensando deste futuro. Então, dessa forma, esta mentalidade afirma que irá produzir uma sociedade, veja, sem censura, são todos os adjetivos que eles vão colocar, né? Sem censura, sem limite, sem exclusão, sem moralismo, sem fanatismo, sem fundamentalismo, sem marcadores identitários, sem desigualdade, sem violência, sem submissão, sem expurgo, sem opressão. Ou seja, para essa mentalidade, um verdadeiro paraíso na Terra poderá ser alcançado se as crianças forem tiradas do domínio paternal e submetidas a uma problematização para não identificar o sexo biológico com o gênero. Tá? Então, assim, é libertar o gênero pode ser múltiplo, pode ter vários, pode ser, assim, totalmente limitado, tá? Isso para as crianças, certo? E não são os pais que vão fazer este trabalho, são os professores nas escolas, são os professores nas creches que deveriam fazer isso, certo? Então, só que não há a mínima garantia, né, de que um paraíso terrestre será alcançado através da inculcação em crianças da problematização dos seus vínculos naturais antropológicos, certo? Ligados ao seu sexo. Então não tem nenhuma garantia que, se problematizar o sexo biológico das crianças, vai gerar esse paraíso. Que garantia que é oferecida? Não há garantia nenhuma, né? É até improvável que isso aconteça, certo? O mais provável seria pensar que as crianças estão sendo submetidas a um processo de enlouquecimento. Vamos continuar aqui. A mentalidade que os autores aderem está fundamentada no desconstrucionismo, na qual homens e mulheres realizam apenas performances de gênero inventadas pela cultura, sendo suas identidades tão somente criações discursivas, plenamente moldáveis. Deste modo, eles assumem como verdade a dialética de Foucault, que opõe discursos científicos do século XIX sobre a homossexualidade à plena liberdade individual. O problema é que a mentalidade dos autores faz exatamente aquilo que criticam. Imita o método científico no recorte da identidade sexual, como âmbito apenas discursivo, separado da antropologia humana, isolado de qualquer referência natural, biológica ou espiritual, para elevá-la na escala de valores como elemento principal da vida humana. Eles claramente não se dão conta de que as abstrações científicas estão na base do modelo que adotam para impor amplitude de gêneros à infância. Então aqui, vamos fazer aqui, vamos ler aqui a citação, né, para entender essa parte. Então o que Foucault está dizendo? Que eles colocam no artigo. Foucault cria o conceito de dispositivo de sexualidade, o qual se refere a um conjunto emaranhado de discursos, leis, normas, valores, instituições e inúmeros componentes da vida que produzem processo de subjetivação dos corpos, do sexo, da sexualidade e dos gêneros. Mas exatamente isso que eles estão fazendo. Tá? Porque você tira todo aspecto natural, todo aspecto simbólico, todo aspecto espiritual dos sexos. E aí o que acontece? Ele se torna apenas discurso. Ele pode ser apenas discurso, ele pode ser apenas lei, ele pode ser normas, ele pode ser valores. Ele vai criar instituições conforme esses discursos, né? E ele vai atuar em inúmeros componentes da vida da criança, tá? E vai subjetivar esses corpos, esse sexo,
essa sexualidade e esses gêneros. Então é isso que eles fazem, tá? É exatamente isso aqui, tá? Por que que eles fazem isso? Como eu disse aqui em cima, porque eles isolam, eles recortam, eles imitam nisso o método científico, tá? Eles não estão criticando o método científico enquanto estudo do século XIX sobre como era vista a homossexualidade pela ciência, que começou a fazer esses recortes, né? Então eles se utilizam desses recortes, porque é isso que vai ser a base, né, para que eles possam intervir na sexualidade infantil. Esta é a base, tá? Porque eles separam do ser humano uma idade, tá? Cronológica, eles separam essa idade, eles separam de toda a vida cultural, simbólica, espiritual da criança a sexualidade. É também feito este recorte, tá? Para aí tornar, tá, o sexo infantil apenas um emaranhado de discursos. É só assim que isso se torna um emaranhado de discursos. Perceber isso aqui é fundamental. Então é que eles vão continuar falando sobre Foucault. Então Foucault aponta como se opera o dispositivo da sexualidade a partir do modo como a sodomia se plasma no conceito de homossexualidade. Então a ciência vai fazendo isso, ela vai recortando a realidade. Por exemplo, esse de problema moral se transforma em um conceito médico e patológico, ou seja, é claro que aí você vai tornar dentro da ciência, dentro da medicina, toda uma série de estudos sobre homossexualidade, só que esta mentalidade destes autores, ela não está em oposição a esta mentalidade, ela é uma continuidade disso daqui, porque só a partir do momento que você pode separar a homossexualidade para estudá-lo, tá? É só a partir desse momento que você pode separar também na criança o seu aspecto sexual de todos os outros, vinculado às explicações de enfermidades como a AIDS e a estigmatização. Vamos continuar aqui. Por fim, não há no horizonte de consciência dos autores a mais mínima percepção de si próprios como operadores locais de uma mentalidade que assume acriticamente. Então, é bom reproduzir o alerta de Olavo de Carvalho a esta forma mental. Então, vai dizer o Olavo de Carvalho. Jones mostra que o incentivo à liberdade pessoal total, sobretudo liberdade sexual, vem sempre junto com as ideologias tirânicas, que sempre prometem aos indivíduos um certo nível de anarquia, uma certa liberdade pessoal sem limites, porque sabe que as pessoas vão atrás disso como criança vai atrás de um doce e se deixa manipular. Para você ter a liberdade civil, a liberdade contra o Estado, você precisa restringir a sua liberdade pessoal, amadurecer, aprender a sacrificar a sua liberdade pessoal por outras pessoas que precisam de você, sobretudo mulher e filhos. Ou seja, você sacrifica uma parcela da sua liberdade pelos mais fracos. E este núcleo constituído pelo sacrifício que o homem adulto faz é o núcleo principal de resistência ao poder tirânico que vem de cima. Onde as famílias são fortes, o Estado tem um limite à sua atuação. Onde as famílias se dissolvem e todo mundo vira uma massa anônima, e todo mundo vira criancinha, cada um atrás dos seus prazeres, dos seus brinquedinhos, dos seus gostos, o Estado manda em todos uniformemente, porque você atomiza, dissolve as autoridades intermediárias, a começar pela autoridade paterna. Você dissolve a escala de autoridade que existe na sociedade, só ficam 2 degraus na escala, o degrau de cima e o de baixo. Quem não está em cima está embaixo. E isso é a definição do totalitarismo. Claro que a família limita a liberdade pessoal, mas ela é o grande instrumento de defesa da liberdade civil.